Você conhece o Mecanismo Especial de Devolução de Dinheiro, o MED? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, e nesse canal eu trato de assuntos relacionados ao direito, faculdade e assuntos relacionados ao cotidiano que os internautas trazem e que podem ser as suas. No vídeo de hoje eu vou abordar especialmente sobre o MED 2.0, esse mecanismo que eu abordei naquele vídeo sobre o golpe do Pix. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards para que você veja e que fique um alerta, até porque antes era um assunto dominado pelos bancos de mera liberalidade deles e que agora ganhou contornos ainda mais robustos para que o consumidor tenha ainda mais força e consiga diretamente dos bancos reaver o dinheiro que por um motivo ou outro tenha saído da sua conta. Então a gente vai abordar essas mudanças que vão já entrar em vigor agora em outubro e outras em janeiro. Essas novidades que eu não sei se você já sabe, então já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, ok? Então a gente vai abordar rapidamente o que é o MED e as mudanças trazidas pelo anúncio do Banco Central. O que é o MED? O MED, esse mecanismo especial de devolução de dinheiro, ele foi introduzido pelo Banco Central como uma resposta justamente na época que começaram a surgir os golpes do Pix e os problemas de transferências digitais que as pessoas começaram a sofrer e que não tinham como reaver esse dinheiro. E como era cada vez mais frequente, o Banco Central começou então a buscar exigir mecanismos dos próprios bancos para que eles protegessem esse consumidor, tentando assim bloquear aquele dinheiro transferido e evitar prejuízos maiores. O MED nasceu para tentar agilizar o bloqueio das transferências de dinheiro, frutos do golpe do Pix, fruto de erros das transferências ou ainda frutos de ilícitos como roubos ou de invasão da conta daquele consumidor. Então, uma forma até mesmo de tentar proteger aquele correntista e tentar evitar que aquele dinheiro fosse então transferido para a conta do golpista. Mas esse mecanismo ele foi introduzido variando de banco para banco, com prazos também variáveis e que era algo nebuloso. E embora sofresse esses golpes, o consumidor, quando percebeu que acabou de ser vítima do golpe, ele acionando o banco já dizia: não tenho como fazer, o dinheiro já saiu da conta, a você que assuma o prejuízo. E aí então a vítima tinha que fazer o boletim de ocorrência, tinha que acionar o Banco Central, tinha que acionar uma série de situações para então conseguir judicialmente reaver o seu dinheiro. E às vezes nem dessa forma conseguia lograr êxito. Por quê? Justamente pela burocracia que se criava nessa situação. Eu digo a vocês que felizmente, os meus clientes eu consegui todos eles reaver o dinheiro, porque também tem uma técnica jurídica para isso, tem um passo a passo para isso, para que você consiga superar todas as fases e demonstrar que a gente tem todo o banco administrativamente reaver esse dinheiro. E que, como não foi possível, então a gente judicializou, a gente propôs aquela ação. E aí, então, foi ganho de causa e, olha, somado com uma indenização com danos morais. E quais são essas 5 mudanças? 3 já entram em vigor agora, em outubro de 2025. Primeiro, em relação ao prazo. Antes, o prazo era de 90 dias. Então, para acionar
banco sobre o MED, o consumidor tinha apenas 90 dias, data onde identificou que houve uma fraude, até 90 dias. Hoje, esse prazo se estendeu para 120. Então, houve um prazo maior para que possa a pessoa que sentiu lesada, sentiu que percebeu o golpe, possa acionar o banco e o banco, então, proceder com os mecanismos de devolução do dinheiro. 2. Houve uma ampliação aos casos de aplicação ao MED. Então, o MED ele pode ser aplicado não só para golpes ou fraudes, mas também para erros operacionais. Então, às vezes você está lá mandando um Pix para uma conta e você mandou para outra conta por um erro seu. Você pode acionar o banco e aí falar, olha, eu mandei errado, eu quero estornar esse dinheiro para minha conta. Isso você pode diretamente ao banco solicitar o MED para essas situações. Então houve uma ampliação, não só para casos de golpes ou fraudes. E 3, não só para casos de Pix. Antigamente, o MED foi só implantado para o Pix. Agora, houve uma ampliação que pode ser acionado o MED para casos de TED e DOC. Então, as transferências bancárias via TED e DOC também, de forma errada, você pode congelar aquele dinheiro, pode reaver aquele dinheiro no banco, acionando o MED para congelar aquele dinheiro também em transferências via DOC ou TED. Isso é uma evolução porque antigamente era só via Pix. Agora, outras mudanças que vai demandar uma adaptação das instituições bancárias, isso é algo positivo, porque vai exigir uma padronização dos bancos, até mesmo uma modernização do seu sistema de segurança, é justamente em relação às duas últimas mudanças que entrarão em vigor em janeiro, que é justamente 4, em relação ao combate do uso criminoso. Então, percebeu que as instituições receberão instruções específicas para monitorar sinais de golpes em tempo real e atuar de forma mais ativa na prevenção. Aí o Banco Central vai exigir das contas a prestação de contas anual, mostrando dados e casos de devolução e ampliando a transparência e confiança nos mecanismos utilizados por aquele banco. Isso é positivo, porque aí vai demonstrar que está sendo um caso efetivo de aplicação de uso do MED. Quinto, sistema de alerta simultâneo. Significa dizer que o Banco Central está testando o envio de alertas automáticos em casos de movimentações atípicas, com suspeita para evitar golpes antes que o dinheiro seja desviado. Então, nesses casos, aquelas contas que têm transferências, muitas transferências suspeitas, elas serão monitoradas. Sabe aquelas contas laranja? Então, elas serão monitoradas justamente por quê? Porque elas serão objeto justamente de fiscalização. E aí o golpista não vai ficar com dinheiro daquele consumidor, daquela pessoa inocente que de repente é vítima desse tipo de gente que passa golpe nas pessoas de boa fé. Porque o que a gente conclui com tudo isso? O cerco está fechando para esse tipo de gente. Porque embora o MED não seja uma garantia de devolução do direito, ele é sim um mecanismo para o quê? Para fechar o cerco, para tentar chegar nessas pessoas que estão querendo dar um golpe. E ele cada vez mais está impondo aos bancos para que se modernizem, está impondo às instituições bancárias para que se garanta a devolução do dinheiro, está dando alguns mecanismos para a vítima poder, então, ter proteções. Mas é lógico, isso não isenta de você tomar cuidado, de prestar atenção em relação àquilo que é suspeito, em relação a quando você for fazer uma transferência, de você prestar atenção. Porque
Se de um lado as empresas têm que sim ter responsabilidade, você também tem que ter a sua parcela de responsabilidade sim em relação ao seu dinheiro. Porque toda atenção nunca é demais. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não sabia dessas mudanças ou que está respirando fundo. É lógico que mesmo com essas mudanças, não isenta ainda a possibilidade de, se o banco não te der, mesmo assim, acionando o MED, você não conseguir a devolução, você pode procurar um advogado para acionar judicialmente e conseguir essa devolução do dinheiro somado com danos morais contra esse banco que não teve o cuidado com você. Tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei diretamente que você gosta de vídeos que eu faço daqui com muito carinho para você daí. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau.